O Livro dos Espíritos, Allan Kardec. Livro 4, Esperanças e Consolações. Capítulo 2, Penas e Gozos Futuros. 9. Paraíso, Inferno, Purgatório, Paraíso Perdido, Parte 2. 1017. Disseram alguns espíritos habitar o quarto, o quinto céu e etc. O que entendiam por isso? Vós lhes perguntais que céu habitam, porque tendes a ideia de muitos céus sobrepostos, como os andares de uma casa. Então eles respondem de acordo com a vossa linguagem. Mas para eles, as palavras quarto, quinto céu, exprimem diferentes graus de purificação e, por conseguinte, de felicidade. É exatamente como quando se pergunta a um espírito se ele está no inferno. Se for infeliz, dirá que sim, porque para ele, inferno é sinônimo de sofrimento. Mas ele sabe muito bem que não se trata de uma fornalha. Um pagão vos responderia que estava no Tártaro. Acontece o mesmo com outras expressões análogas, tais como as de cidade das flores, cidade dos eleitos, segundo ou terceira esfera, etc., que não são mais do que alegorias empregadas por certos espíritos, seja como figuras, seja por ignorância da realidade das coisas e mesmo das mais simples noções científicas. Segundo a ideia restrita que outrora se fazia dos lugares de penas e de recompensas, e sobretudo de acordo com a opinião de que a Terra era o centro do universo, que o céu formava uma abóbada na qual havia uma região de estrelas, colocava-se o céu no alto e o inferno embaixo. Daí as expressões subir ao céu, estar no mais alto dos céus, ser precipitado no inferno. Hoje, que a ciência demonstrou que a Terra não é mais que um dos menores mundos, entre tantos bilhões de outros, e sem importância especial, que traçou a história da sua formação e descreveu a sua constituição, provando que o espaço é infinito, de maneira que não há nem alto nem baixo no universo, faz-se necessário renunciar a colocar o céu acima das nuvens e o inferno nos lugares baixos. Quanto ao purgatório, nenhum lugar lhe havia sido marcado. Estava reservado ao Espiritismo dar sobre todas as coisas a mais tradicional explicação, a mais grandiosa e, ao mesmo tempo, a mais consoladora para a humanidade. Assim, podemos dizer que trazemos em nós mesmos o nosso inferno e o nosso paraíso, e que encontramos o nosso purgatório em nossa encarnação, nossas vidas corpóreas ou físicas. 1018. Em que sentido se devem entender as palavras do Cristo? Meu reino não é deste mundo? O Cristo respondeu em sentido figurado. Queria dizer que não reina senão sobre os corações puros e desinteressados. Ele está em todos os lugares em que domina o amor do bem, mas os homens ávidos das coisas deste mundo e ligados aos bens da terra não estão com ele. 1019. O reino do bem poderá um dia realizar-se na terra? O bem reinará na terra, quando entre os espíritos que a bem habitar, os bons superarem os maus. Então eles farão reinar o amor e a justiça, que são a fonte do bem e da felicidade. É pelo progresso moral e pela prática das leis de Deus que o homem atrairá para a terra os bons espíritos e afastará os maus. Mas os maus só a deixarão quando o homem tenha banido daqui o orgulho e o egoísmo. A transformação da humanidade foi predita, e chegais a esse momento em que todos os homens progressistas estão se apressando. Ela se realizará pela encarnação de espíritos melhores, que constituirão sobre a Terra uma nova geração.
Então, os espíritos dos maus, que a morte ceifa diariamente, e todos os que tentem deter a marcha das coisas, serão excluídos, porque estariam deslocados entre os homens de bem, cuja felicidade perturbaria. Irão para mundos novos, menos adiantados, cumprir missões penosas, nas quais poderão trabalhar pelo seu próprio adiantamento, ao mesmo tempo que trabalharão para o adiantamento de seus irmãos ainda mais atrasados. Não vedes na sua exclusão da terra, transformada a sublime figura do paraíso perdido? E no homem que veio à terra em condições semelhantes, trazendo em si os germes de suas paixões e os traços de sua inferioridade primitiva, a figura não menos sublime do pecado original? Considerado dessa maneira, o pecado original se refere à natureza ainda imperfeita do homem, que só é responsável por si mesmo e por suas próprias faltas, e não pelas de seus pais. Vós todos, homens de fé e de boa vontade, trabalhai, portanto, com zelo e coragem na grande obra da regeneração, porque colhereis centuplicado o grão que tiverdes semeado. Infelizes dos que fecham os olhos à luz, pois preparam para si mesmo longos séculos de trevas e decepções. Infelizes dos que colocam todas as suas alegrias nos bens deste mundo, pois sofrerão mais privações do que os gozos que desfrutaram. Infelizes, sobretudo, os egoístas, porque não encontrarão ninguém para os ajudar a carregar o fardo das suas misérias. São Luís.